Evangelhos, uma obra assim, que ficará marcada na história da doutrina espírita. Essa obra que eu acompanhei ele, cada pedaço que ele escreveu, praticamente, né? Compartilhando. E assim, é um trabalho que foi para nós espíritas, um orgulho muito grande termos em Goiás um escritor do porte do Emílio. Muito obrigada por sua existência e também por esse livro maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado, doutora Laudelina. Quero cumprimentar a dona Leila, que está aqui, nos acolhendo. Ela que é a mentora dessa casa, a mentora espiritual encarnada, né, dessa casa de fé, desse centro espírita. Bem, nesse final de ano, convidei Marizei para trazer para nós algumas perguntas que muitas vezes os leitores enviam para os nossos e-mails, principalmente para os e-mails dela, para que nós pudéssemos refletir a respeito do Natal, que já passou, mas vamos hoje falar um pouco a respeito do Ano Novo, do novo tempo, esse tempo de reflexão. Então, nós desejamos a todos muita paz, os nossos amigos internautas também que acompanham, que possam também receber as bênçãos de Deus. Então, vou passar para a Marizei. Tomara que ela não faça pergunta difícil, são perguntas fáceis, porque ela faz pergunta difícil, viu? Né? E nós vamos caminhar e refletir a respeito do tema. Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bem, a primeira pergunta é fácil. Todos nós sabemos que a passagem de Ano Novo é simbólica. Na verdade, são datas, né, que o homem, o ser humano foi instituindo aos poucos, e nós sabemos que podemos utilizar essa data em qualquer momento em nossas vidas, né? Se decidirmos que o dia do nosso aniversário será o dia da mudança de ano, podemos decidir. É uma data simbólica. Mas o imaginário social é muito forte, e a representação que essa data traz, ela tem um significado muito importante para as nossas vidas. Que significado seria esse? O que nós devemos pensar enquanto espíritos em evolução a respeito desse momento mágico, desse fenômeno que nós chamamos de passagem para o Ano Novo? Muito bem. Pergunta difícil. Quando amanhece, o Sol, que acompanha o nosso movimento de rotação, não traz consigo um calendário estelar. Hoje, dia tal, do ano tal. Há bilhões de anos, há mais de 5 bilhões de anos, a Terra segue a sua rota, a sua navegação, e com o nascente e o poente, as estrelas, a noite, o dia, compondo assim essa viagem sideral. Mas nós precisamos de organizar as nossas vidas. O calendário serve para que nós organizemos nossas vidas, não somente as vidas de natureza material, não somente a vida biológica, mas também a vida espiritual. Organizarmos o tempo. O tempo é o nosso maior patrimônio. E que bom que nós temos muito tempo. Ou seja, a eternidade está aí, para que se cumpra todas as determinações. Obrigado. Para que se cumpra as determinações das leis naturais de evolução. Portanto, muita gente gosta mais da passagem de Ano Novo do que do próprio Natal. Muita gente fala, do Natal sinto tristeza,
meu ente querido se foi, mas na passagem de ano novo eu devia estar obrigado a se renovar. Não, agora eu tenho que começar, recomeçar, colocar os meus propósitos, meus objetivos, minhas metas, para que eu possa chegar até aquela realização. O que está acontecendo é que o tempo está muito rápido. O que significa isso? Porque o nosso tempo está tão rápido. Porque o tempo numa cidade do interior passa mais devagar do que numa cidade grande. Transporte, gastamos muito tempo em transporte. No interior não, ele vai caminhando aqui para ali, cumpre a sua jornada. Mas por que esse tempo cronológico, material, está assim tão rápido? Porque nós assumimos muitos compromissos. Nós temos uma dinâmica, nós temos muita energia, mas nós assumimos muitos compromissos. E aí nós lembramos de Jesus quando estava com Marta e Maria. E ele disse para Marta, preocupada com muita coisa: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Quando nós nos preocupamos com muitas coisas, realmente o tempo voa. Quando nós assumimos muitas responsabilidades, o tempo voa. E quando chega o final do ano, a sensação é: o que eu fiz esse ano? Então precisamos planejar o nosso tempo, mesmo com as atividades diversas que assumimos. Precisamos do planejamento. O tempo bem planejado, o tempo é como uma caixa. Se nós organizarmos, dá tempo para tudo, até para não fazer nada. Ou seja, o tempo bem organizado dá para fazermos as diversas coisas que nós queremos: estudar, trabalhar, fazer uma atividade religiosa, participar de uma atividade social, uma atividade intelectual, cuidar da saúde, cuidar da família. Há tempo para tudo quando nós organizamos o nosso tempo, planejamos o nosso tempo, planejamos as nossas vidas. Então o significado dessa virada de ano é exatamente uma bênção de Deus. Nós que estamos ainda necessitados de vivenciar experiências no mundo corporal, precisamos do tempo cronológico, que é um elemento material, mas sabemos que acima desse tempo imanente há um tempo sem tempo, uma eternidade atemporal, que não vamos falar aqui sobre isso agora. Portanto, vamos organizar o nosso tempo, mas com objetivos. Qual é o principal objetivo do ser espiritual na Terra? Evolução. Evolução intelectual e evolução moral. Como vamos fazer isso? Da melhor forma possível, da forma que seja mais agradável, mais prazerosa para todos nós. Nós entramos numa casa, por exemplo, uma atividade religiosa. Abrace aquela atividade que você vai produzir mais, que você vai dar mais de si do que uma outra atividade que talvez você não produziria tanto, não teria tanta alegria para isso. Então, o sentido do ano novo significa uma continuidade do sentido do Natal, que é abrirmos novos ciclos, fecharmos ciclos, reprogramarmos nossas vidas e deixarmos de lado aquilo que realmente é supérfluo em termos de atividade. Muitas vezes temos que fazer uma seleção. Olha, isso aqui, quando eu era criança, isso aqui se via, agora não dá mais. Quando eu tinha tal idade, isso aqui dava certo, agora não dá mais. Quando eu tinha aquele objetivo, por exemplo, eu tenho amigos, eu tive um professor que ele fez mais de 10 cursos superiores, 10 graduações, a vida inteira estudando.
graduações. Né? Então, precisamos parar para organizarmos o nosso tempo, para que nós cumpramos cada vez mais os nossos deveres da melhor forma possível. Da melhor forma. Se o profeta Isaías disse para o rei Ezequias: organiza a tua casa porque tu vais morrer, poderíamos parafrasear e dizer: vamos organizar nossa casa para viver, e vivermos bem, da melhor forma possível. Poucas coisas são necessárias. Nós precisamos de pouca coisa para viver, de pouca coisa para evoluir. Ou seja, por que nós não nos concentramos com aquilo que realmente podemos carregar para a eternidade? Para a eternidade. Então, vamos pensar a esse respeito e compreendermos que o tempo, eu costumo dizer que o tempo é mais importante do que a saúde. O tempo é mais importante do que qualquer outra bênção. A bênção do tempo. A bênção do tempo. Para que Deus pudesse criar o universo, Ele precisou de uma tela. O pintor, para pintar um quadro, ele precisa de tela. Qual é a tela de Deus? Qual é a tela desse pintor cósmico, desse pintor da vida? É o tempo. Deus se serve do tempo para criar. Ele não se serve do espaço, mas do tempo para criar. A tela de Deus é o tempo. Então precisamos cuidar bem desse tempo, valorizarmos bem esse tempo, aproveitarmos bem esse tempo. Eu me lembro muito da minha avó, quando ela dizia: mas esse menino não para, porque com 15 anos eu saí da cidade interior, Irará, e fui morar em Salvador com a minha avó fazer o curso médio de eletrônica na escola técnica. Então eu tinha uma atividade muito forte, estudava o dia inteiro, e finais de semana, feriados, sempre envolvido com as atividades religiosas. E minha avó dizia: mas eu ainda vou comprar um caderno para anotar uma hora que você descansa, uma hora que você para de fazer alguma outra coisa, né? Então eu sempre tive aquela vontade de aproveitar bem o tempo. Mas esse aproveitamento de tempo, muitas vezes que nós somos educados, está muito na quantidade. Precisamos aproveitar o tempo na qualidade. Na qualidade. Não só na quantidade do muito fazer, mas na qualidade de como fazer. Né? Então vamos prosseguir. Ok, obrigada. Respondida. Você falou da organização do tempo, de todas as atividades. Nós precisamos ter, sim, esse tempo para a vida em família, para a vida profissional, para cuidar da saúde. Mas o tempo para o desenvolvimento espiritual, ele é muito importante, aliás, ele é a base. Qual que é a importância? Qual a importância da frequência da profissão de fé, da frequência de estar presente nas atividades religiosas, seja assistindo, ou fazendo palestras, ou trabalhando? Isso realmente ainda é importante? Muito importante. Muito importante. Nós saímos de uma pandemia, onde nós passamos um tempo participando de reuniões remotas. Muita coisa boa ficou. Familiares que moram distantes, a atividade remota é uma atividade importante. No entanto, não vamos substituir. Tem 3 coisas que são insubstituíveis: a roda, o papel e a presença. A presença. Quando a gente entra numa casa espírita ou vai a uma igreja, nós, no momento, antes de entrarmos, já começamos a receber
a proteção e assistência dos Espíritos. Enquanto nós estamos aqui fazendo palestra ou escutando uma palestra, os Espíritos trabalham em nós. O horário do passe não é apenas aquele em que o médico se levanta para aplicar o passe. O passe já está sendo aplicado e continuará. Quando nós saímos daqui, o tratamento prossegue durante o plano espiritual, quando nós dormimos, com o desdobramento do Espírito. Portanto, a presença é fundamental. Eu faço questão de toda semana estar em algum centro espírita. E quando não posso, eu vou em algum templo. Gosto muito de entrar em igreja, seja ela qual for. Lá perto de casa tem igreja evangélica, tem igreja católica. Então, quando você entra num ambiente sagrado, onde ali tem energias concentradas de fé, nós saímos dali impregnados dessas energias. E não pensemos que esses templos vazios durante o dia não servem para nada. Os espíritos continuam ali. Não tem reunião pública com encarnados, mas tem reuniões públicas com desencarnados. Caravanas de desencarnados são trazidos durante o dia, por exemplo, para essa casa e recebem aqui tratamento espiritual. Numa igreja, seja qual for o templo, numa mesquita, seja qual for o templo, nós fomos ao Egito e lá entramos em mesquitas, num ambiente islâmico, e saímos sempre melhores do que quando entramos. É como se estivéssemos mergulhados numa estufa, num ambiente de energias que docilizam a alma, cura o corpo e pacifica o espírito. Então, muita gente fala, mas eu não vou no centro, eu assisto a palestra aqui, de casa. É evidente que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, na natureza, dentro de casa, nós podemos ali construir, edificar energias, e respirar essas energias nesse ambiente. No entanto, o ambiente do lar não é um ambiente em que só se preocupa com a fé. Ali o indivíduo se preocupa com a sua atividade profissional, se preocupa com as atividades domésticas, mas quando o indivíduo entra num templo, ele só se preocupa com a atividade religiosa, com a sua fé. Então, um ambiente de templo, um ambiente sagrado, é diferente de uma sala de aula, de um departamento, de uma empresa, até da própria casa mesmo. Até da própria casa mesmo. Porque ali circulam todas as ideias. Mas no ambiente de um templo, de uma igreja, nós estamos ali diante de uma energia concentrada de fé e de bem-estar espiritual. Por isso precisamos da frequência. Não basta apenas ouvir a palestra à distância. Muitas vezes é necessário, o indivíduo não pode, então assista a palestra. Mas a presença é bem diferente. Mas será que a distância não recebe o passo? Recebe, mas é diferente de estar no ambiente. Eu posso comparar isso com um hospital. Quando alguém vai para a UTI, o tratamento é especial. Diferente de quando o paciente está no quarto, no apartamento, recebendo a medicação. Porque na UTI, os equipamentos são diferentes, sofisticados. O tratamento é de primeira. O tratamento é de urgência, é de emergência. Diferente de qualquer outro ambiente de uma clínica, de qualquer outro ambiente daquele hospital. Por isso, não substituamos a presença pelo remoto. Mas vamos usar o remoto caso não seja possível a presença. E vamos buscar o remoto para fortalecer a presença. Mas o que importa é estar
eu uso a desculpa de fazer palestra, na verdade, para ir tomar passo. Às vezes não é um passo físico, mas um passo espiritual. Então, sempre, quando eu vou a algum lugar, o pessoal fala, nossa, mas você tem tantas atividades. Não, mas eu sou necessitado. Eu vou lá mais para receber do que para doar. Eu posso doar a palavra, o conhecimento, mas eu vou lá para receber a força, receber a restauração, receber o ambiente, receber paz, receber as energias que estão impregnadas nas paredes, em todo o ambiente, além da presença dos Espíritos, que ajudam, que agem sobre nós, sob a assistência dos nossos anjos da guarda, os nossos Espíritos protetores. Então vamos convidar os amigos, vamos convidar os familiares, vamos ao centro. Ah, mas eu vou ouvir a mesma coisa. Vai ouvir a mesma coisa. Chega uma hora que satura, aí esse tem que ser convidado a falar. Ah, mas eu não gosto daquele orador. Nossa, não, mas não é aquilo. Olha, eu já fui em palestra que eu ficava assim, meu Deus, que hora vai acabar? Não era garantido. Depois eu entendi que eu não ia para aquela reunião pública para ouvir. Eu ia para receber. E aí comecei a falar com 11 anos de idade. A inquietação foi tanto, eu falei assim, eu digo, Rafael, deixa eu falar também. Aí eu lia a mensagem e comentava a mensagem. Aí eu achava bom, que gostava de aparecer. Né? Quem vai aparecer, eu vou fazer palestra. É muito legal, né? Escreve. Né? Alguém fala assim, menino, professor, qual a primeira virtude para alguém ser professor? Eu falei, gostar de aparecer. Gostar de estar de frente ao público. Né? É o talento de saber se expressar diante das pessoas. Então não vamos substituir. Vamos frequentar as nossas reuniões. Seja falando, seja aplicando passe, seja com qualquer outra desculpa, mas está ali, impregnado naquele ambiente. Muito difícil o indivíduo sair daqui, dessa casa espírita, pior do que como ele. Isso não existe. Sempre saímos melhores do que quando chegamos. Porque a presença do Cristo existe. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, disse ele, aí estarei. Então nós estamos aqui emanados por uma fé, envolvidos, dando o melhor de nós. Dando o melhor de nós. Por isso, vamos, muita gente, muita casa espírita, tem sentido a falta do frequentar das pessoas da Assembleia. Antes tinha muita gente, agora depois da pandemia tem gente que prefere ficar em casa assistindo a palestra, assistindo. Pois é, continue fazendo isso, mas frequente, participe. Não só frequentar as reuniões públicas, participar das atividades, fazer parte das equipes que colaboram. Quantas vezes eu saí de casa para ir lá para a igreja de Santa Virgem, que tem lá no setor? Alguém conhece lá a igreja de Santa Virgem? Ficou linda, está cada vez mais linda. Às vezes eu vou ali, não tem nem missa, não tem nada. Né? Fico ali e depois saio de casa, vou para casa. Para poder estar num ambiente sagrado, num ambiente impregnado de fé, de energias positivas. Bom, né? Bom. Eu mesma sou, desde a infância, me chamava de igrejeira, né? Agora eu sou centreira. Você falou sobre a presença. Jesus, desde o seu nascimento, ele nos ensina de alguma forma, de maneira direta, mas também às vezes de maneira indireta. Ainda estamos sob as vibrações do Natal. E eu tenho percebido que o presépio, ali, José, Maria, Jesus, os pastores, até os animaizinhos, né, estavam ali presentes. José esteve presente em muitos momentos da vida de Jesus.
depois ele saiu de cena, né? Aí eu chego aqui hoje, a camiseta, olha só, São José, a Dona Lê. São José, tá? Onde estão os Josés em muitas famílias hoje? Nós, mulheres, nós acho que evoluímos, ou não, dobramos a nossa carga de trabalho, continuamos cuidando da casa, dos filhos, do marido e tudo, mas também trabalhamos fora, Algumas acham que isso foi ótimo, outras falam, não, De qualquer forma, eu acho que isso foi benéfico. Mas e os Josés? Estamos sentindo falta dos Josés, do papel do homem na família, aquele personagem essencial e importante que foi para Jesus. Onde eles estão? O que você que é um bom filho, é um bom esposo, é um bom pai, é um excelente avô, a parte é um excelente para o avô, que a Cecília manda aqui completamente. O que você poderia dizer para os Josés? Um pouquinho sobre São José. Sem Maria não teríamos Jesus, e sem José também não. Sem José não teríamos Jesus. Qual foi a importância de José para Jesus? Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que avisa. Ela aceitou que ficaria grávida sem qualquer relacionamento conjugal. Mas isso já havia acontecido com a sua mãe, Ana. Maria tem uma mãe chamada Ana e um pai chamado Joaquim. O nascimento de Maria foi anunciado à sua mãe pelo mesmo anjo Gabriel. Terás uma filha em idade avançada. Nasceu Maria. Então para Maria foi muito fácil aceitar aquela revelação, porque a sua mãe passou por isso. Mas ao mesmo tempo foi difícil, porque a sua mãe era uma mulher casada e ela estava apenas noiva de um rapaz bom, de um homem bom. E como é que ela ia participar? Uma moça grávida, durante o noivado, era semelhante ao adultério na vida conjugal. O marido dispensava e, dependendo, ela poderia ser condenada à morte. Como estava grávida, não se matava uma mulher grávida. Então ela contou para José. José, como ser humano que era, inicialmente se afastou dela, mas não sentimentalmente. Sabia da história da sua mãe, sabia da importância daquela moça. Maria era uma jovem de 15 anos, uma jovem. Mas se Maria nos passa o exemplo de fé, José nos passa o exemplo de obediência. Ele era fiel à sua consciência e tinha uma intimidade de sonhos, onírica. E o mesmo anjo Gabriel aparece e diz: olha, o que está acontecendo com a sua noiva é obra de Deus. Como ele disse a Maria, para Deus tudo é possível. Que frase! Para Deus tudo é possível. Então, esposa Maria, não tema. E José se casa com Maria. O primeiro obstáculo que Maria passou, a incompreensão temporária do seu noivo. No momento que José aceita, a família também aceitou, porque ali se tratava da encarnação do esperado Messias. E evidentemente que uma célula espermática pode se materializar no óvulo feminino,
corpo se desmaterializa de um lado e materializa-se do outro lado, em outro lugar. O que é mais difícil? A materialização de um corpo inteiro ou de uma célula? Então o que aconteceu? Aquela jovem engravidou devido a um artifício espiritual da materialização de uma célula espermática, o óvulo, para compor o ovo, que geraria um corpo especial para aquele espírito especial. Muito bem. José se casa e Maria fica grávida e vão até Belém participar de um recenseamento. E eles seriam contados, porque naquele tempo criança e nem mulheres eram contadas, porque o recenseamento era para saber quantos homens estariam ali à disposição de uma guerra do exército romano. Então eles vão até Belém, cidade de Davi, e lá não encontraram uma hospedaria. Outro obstáculo. Imagina um parto. Mulher grávida, num ambiente difícil, inóspito. Uma caverna onde ali se dava abrigo aos animais. Evidente que, se não conseguiram hospedagem, conseguiram uma parteira, alguém para cuidar. Depois receberam, depois de um ano desse fato, porque não podiam fazer a viagem, receberam a visita dos magos, que não foram 3, foram vários. E depois, os magos contaram que Herodes, o rei da Judéia, queria matar o menino. Ou melhor, estaria à procura do menino para homenageá-lo, mas a intenção era outra, porque Herodes tinha medo da profecia. Então José levou sua família, sua esposa e a criança para o Egito. E aí se cumpria a promessa, a profecia do Egito: chamei meu filho. E José protegeu essa família, protegeu o menino. Lá na igreja de São Sérgio, no Cairo, nós vimos o poço que ele cavou. A família ficou ali durante 3 meses. O poço existe, tem água até hoje. Está lacrado, mas tem água. Ele não ficou apenas num lugar, ficou em vários lugares, em colônias judaicas. Uma delas era denominada Heliópolis. Então José foi o grande protetor de Jesus. Só desencarnou quando ele entrou na fase adulta. Protegeu Maria, que provavelmente já estava órfã dos seus pais, e protegeu o seu filho, o Messias. Essa proteção foi muito forte. E a espiritualidade não buscava Maria para passar as informações. Olha, Herodes quer matar. Herodes já desencarnou. Pode voltar. Sai do Egito e volta para Galiléia. A espiritualidade não orientava Maria a respeito do procedimento em relação ao menino, mas orientava o pai. Não orientava a mãe, orientava ele. A missão era dele. Então, nos dias de hoje, respondendo essa pergunta, é evidente que a mulher tem sua missão para com a família. O espírito que encarna no corpo feminino, ele vem com uma obrigação moral, poderíamos dizer, superior. O erro de uma mãe, o equívoco de uma mulher, fere mais a família do que de um homem. Mas o equívoco de um homem no ambiente social fere mais do que o equívoco de uma mulher no ambiente social. Então,
são tarefas distintas. Há milhares de anos, a mulher ficava na caverna cuidando do rebento. Não porque ela não tinha força, mas ela cuidava da criança. O homem saía para caçar, conhecia a selva, hoje é a sociedade, e trazia sustento. É preciso que hoje nós entendamos que as funções podem ser as mesmas. O homem pode ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher ir trabalhar, sem problema. Mas existem atividades que são de fundamental importância para o espírito que vem no corpo feminino e para o espírito que vem no corpo masculino. Ninguém reencarna no corpo por acaso. Ninguém vem como homem ou como mulher por um acaso. Tem uma razão de ser. Há uma razão de ser. E qual é a razão de ser? O desenvolvimento de talentos naturais próprias de uma convivência humana como homem ou de uma convivência humana como mulher. O homem, para entender o que é o amor, esse espírito para entender o que é o amor, ele tem que passar pela maternidade. Ou ele tem que sentir a maternidade mesmo que não gere. Porque pai e mãe não é quem gera, é quem protege, é quem educa. É quem educa. Então, a mulher tem a sua função, tem a sua importância, porque o espírito precisa sentir o amor de Deus através da maternidade. Mas cabe ao espírito que vem proteger. A mulher cuida, ela vem com a missão de cuidar, e o homem vem com a missão de proteger. É diferente. Quem cuida muitas vezes não tem como proteger. É diferente cuidar de proteção. Cuidado de proteção. O cuidado exige detalhes. É um processo de dentro para fora. Proteção é um processo de fora para dentro. É diferente. Então o espírito precisa aprender a cuidar, que é proteger com amor, e proteger, que é cuidar dentro do ambiente global, dentro do ambiente maior. Então, Maria cuidou de Jesus, cuidou inclusive da sua missão. Ela tirou o menino, está escrito aqui no Tratado dos Evangelhos, tirou o menino do templo, que assustou, entre aspas, os doutores do templo com 12 anos, tirou Jesus de cena e depois devolveu o menino, já com 30 e poucos anos, à cena na boda de Caná. Ou seja, ela foi escolhida para tirar Jesus para cuidá-lo e depois voltou Jesus numa festa de casamento, festa doméstica, festa do lar, festa feminina. Voltou Jesus à cena da sua missão. Provavelmente, se não fosse ela, seria José. Mas quando José desencarnou, ele já estava pronto, protegido. Protegido. Mas mesmo do alto da cruz, qual foi o grande pensamento do mestre? Proteção da sua mãe. E aí pede a João para cuidar da sua mãe. Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. A maior preocupação de Jesus na cruz foi a proteção da sua mãezinha. Ali tinha mulheres, só tinha João como homem. Ele poderia ter escolhido Susana, vai morar na casa de Maria Madalena, vai morar na casa de fulana. Só tinha mulheres aos pés da cruz. O único homem foi João. Mas ele entregou a sua mãe ao homem e não à mulher, demonstrando então a importância dessa proteção. Eis aí a tua mãe, eis aí teu filho. Ele poderia ter dito isso para outra mulher, mas não disse isso. Ele não entregou a sua mãe a uma mulher, entregou a sua mãe
reflexão. Ok. Respondida. Última pergunta. Essa vai ter que ser rápida. Já que você falou de lar, qual a importância do culto do Evangelho no lar e o que você sugere? Essa é a deixa para falar do tratado. O culto do Evangelho no lar é uma tentativa de trazermos o templo para o ambiente doméstico. Só que não temos somente o templo ali. Os espíritos amigos frequentam o Evangelho no lar e muitas vezes levam espíritos precisando daquela leitura, daquela energia. É o primeiro dever do cristão, é o culto do Evangelho no lar, que se iniciou com os apóstolos de Jesus depois da sua saída, e eles passavam pela oralidade, por vias orais, as informações dos episódios do nosso mestre. Depois de muito tempo que começou a se escrever essas tradições orais, essas informações que os apóstolos lembravam e transmitiam. Mas nós precisamos do culto do Evangelho no lar honrar esse nome, culto do Evangelho. Há culto que se lê tudo menos o Evangelho. Vamos ler essa página, vamos ler aquela outra página. Mas qual seria o objetivo maior do culto do Evangelho no lar? 2. Conhecer a vida de Jesus e compreendê-lo. Para quê? Para amá-lo e para sentir o seu amor por nós. Até 2023 não existia nenhum livro que no único volume fizesse isso. Pegasse os livros mais importantes do mundo, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Nada supera os 4 evangelhos para conhecer toda a vida de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho da iluminada consolação, onde ali os Espíritos falam em derredor dos ensinamentos de Jesus, mas de alguns ensinamentos de Jesus. O propósito do Evangelho segundo o Espiritismo não era estudar a vida de Jesus, não era conhecer toda a vida de Jesus, mas de sentir Jesus através das instruções dos Espíritos. Agora nós temos uma obra espírita que, lendo, nós vamos conhecer a vida de Jesus, os 4 evangelhos, e com a ferramenta espírita nós vamos compreender esse evangelho. É o evangelho à luz da lei natural, das leis morais, à luz da imortalidade da alma, de todos os princípios doutrinários espíritas. Então esse trabalho é fundamental para o culto do Evangelho no lar. Tem centro espírita que já está adotando para estudar no centro espírita, mas não foi para isso que esse livro veio. Ele veio para o culto. Está sendo lido o culto. Ah, mas eu posso continuar lendo os outros? Continue lendo os outros livros. Continue lendo os outros livros. Mas a prioridade é conhecer a vida de Jesus, compreendê-la e amar esse mestre. Vamos fazer isso em 2024. Vamos adotar o estudo sistematizado da vida de Jesus. Tem em qualquer plataforma esse livro da internet. Aqui tem no Irradiação, que é a maior distribuidora desse livro. Então, um episódio por semana. A livraria da Irradiação Eu acho que já esgotou, mas a livraria da Irradiação tem. Da Irradiação tem. Está a opção cultural Buena Choca do. Eu acho que tem mais do Irradiação. Irradiação tem. É a maior distribuidora que tem. Muito bem, então, adotar isso no culto do Evangelho no lar. Às vezes a gente fica 10, 20, 30, 40, a vida inteira fazendo um culto. E o que
nós sabemos sobre Jesus. Não é possível amar Jesus plenamente sem conhecê-lo. E não é possível conhecê-lo sem ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E não é possível compreendê-lo sem a doutrina espírita do jeito que ele merece. A doutrina espírita faz com que nós entendamos de forma bem clara os ensinamentos e o comportamento e os exemplos desse mestre. Então é para isso que esse livro veio, para o culto do Evangelho no lar. Então, temos muitos projetos para o ano que vem. Agora que eu estou lendo esse livro, eu costumo dizer que uma coisa é ler o livro, outra coisa é escrever o livro. Uma coisa é construir uma casa, outra coisa é morar na casa. Enquanto você constrói a casa, você não desfruta da casa. Enquanto eu escrevi esse livro, eu não desfrutei do livro. E onde é que eu estou lendo esse livro? Quando? No culto do Evangelho no lar. É muito difícil você pegar uma obra de 900 páginas, segunda edição, revista ampliada, 864 páginas, com a televisão ligada, com o celular tocando, e você pegar o livro e dizer, agora eu não vou. É muito difícil. Há muita coisa que nos distrai. Agora no culto não tem jeito. Tem que ler. Agora, antes de tudo, fazer o culto. Pedir ajuda à casa espiritual. Como é que faz o culto do Evangelho? Vocês poderiam participar do meu primeiro culto? Aí tem ali aquele departamento, aquela equipe, que vai implantar o culto do Evangelho na casa daquele frequentador. É um projeto. Então, meus irmãos, temos esse livro, que vai facultar a possibilidade de conhecermos, antes de fazer essa obra, eu não conhecia toda a vida de Jesus. Não conhecia. Foi escrevendo que eu fui aprendendo e conhecendo a vida de Jesus. E graças à doutrina, compreendendo esse Evangelho. E depois dessa compreensão veio o amor. Não é possível amar aquilo que não se conhece ou que não se compreende. A gente só ama aquilo que conhece, compreende e aceita. Nós já aceitamos Jesus. Já nos falamos, já nos denominamos cristãos. Nós aceitamos Jesus. Mas não compreendemos Jesus e não conhecemos Jesus. E muitas vezes alguém fala, mas eu não conheço o sermão da montanha. Nenhum ensinamento de Jesus, nenhum ensinamento de Jesus é maior do que o seu exemplo. Precisamos conhecer o mestre, o exemplo dele. Quando você sabe do exemplo, aí você bebe o ensinamento. Muito obrigado.